Fala galera, beleza? Bora entender de uma vez por todas o que é ligação fatorial, linkage, também conhecido como ligação gênica. Primeiro eu preciso que você lembre da meiose. Lembra que você tem a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é quando a gente separa os cromossomos homólogos. Então tá aí a meiose 2, onde separamos as cromátides irmãs, tá? Agora imagine a situação da esquerda. Você tem um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Então, tá lá, azão no cromossomo, azinho no outro, bezão e bezinho. Quando você separa os cromossomos homólogos, o cromossomo do azão vai para o lado, do azinho vai para o outro. E aí o outro par também tem que separar. O bezão foi para um lado, o bezinho foi para o outro. Na separação das cromátides, você tem os seguintes gametas: azão, bezão e azinho, bezinho. Acontece que a segregação dos cromossomos ali é aleatória. Então, o cromossomo do azão poderia ter ido junto para a mesma célula com o cromossomo do bezinho. E assim você formaria gametas diferentes, azão-bezinho e azinho-bezão, por exemplo. Então, isso é 25% para cada um. Isso é segundo a lei de Mendel, segregação independente. Mas, na situação da direita, eu vou te mostrar o que seria um linkage. É quando você está analisando dois genes que estão localizados no mesmo cromossomo. Isso significa que, quando eles forem se separar, você vai ter os dois genes indo grudados, indo ligados. O A e o C não vão se separar, eles estão no mesmo cromossomo. Jogou ele para o lado, foi o azão, Czão para um lado, foi o azinho, Czinho para o outro. Quando separar as cromátides, o que você tem é a formação de apenas dois tipos de gametas. Ou o azão vai estar com o Czão, já que eles já estão ligados, ou o azinho vai estar com o Czinho. Então, a diferença entre as duas situações é que a da esquerda é uma segunda lei de Mendel, clássica, lei da segregação independente. Agora, a da direita é um linkage, cara. É uma ligação gênica. Caramba, Augusto, eu estou começando a entender, mas, não pode explicar um pouquinho mais para a gente o que seria esse linkage? É óbvio, é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Vem comigo para o seguinte exemplo, para a seguinte situação. Vou fazer um indivíduo duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, e vou representar o cromossomo com uma cromátide só para facilitar a visualização. Então tá lá, o azão está no mesmo cromossomo do bezão, o azinho no mesmo cromossomo do bezinho. Quando a gente for separar os cromossomos, o A e o B vão grudados, né? O azão vai grudado no bezão e o azinho vai grudado no bezinho. Então, você tem a formação de dois tipos de gametas só, azão, bezão e azinho, bezinho, 50% de cada um dos gametas. Isso é chamado ligação gênica e é uma ligação completa se eles nunca puderem trocar de lugar. Se eles puderem trocar de lugar, é uma ligação incompleta. Mas como assim trocar de lugar? O crossing over. Tá lembrado que a meiose pode ter troca de cromátides entre os cromossomos homólogos? Ah, crossing over, acho que eu estou lembrando o que é. Mas você pode lembrar um pouquinho mais para a gente, Gusta? Com certeza, pequeno gafanhoto, é isso que eu vou fazer agora. Vou te dar duas situações. Tá ali, a célula precisa se dividir. Antes ela duplica a cromátide, né, do cromossomo. Agora o cromossomo está pronto, a célula vai se dividir. Azão, azinho, bezão, bezinho. Meiose 1 separa quem? Cromossomos homólogos. Lá se foi azão e bezão ligados, azinho e bezinho ligados. Meiose 2 faz o quê? Separa a cromátide. E aí você tem a formação dos gametas. Quais são os gametas? Que gameta você está enxergando ali? Sempre azão com bezão, azinho com bezinho, porque eles estão no mesmo cromossomo. Nessa situação, não teve crossing over, não teve recombinação, então sempre só esses gametas serão formados. Acontece que geralmente as questões vão te dar a possibilidade do crossing over. O que é o crossing over? Os cromossomos homólogos, quando eles vão se separar, antes eles se encontram, eles podem encostar um pedaço. Quando eles se separam, eles trocam um pedaço da sua cromátide. E às vezes essa troca vai atingir justamente aqueles genes que você está analisando. Então imagina que eles trocaram um pedacinho. E aí o bezinho do cromossomo da direita veio para o cromossomo da esquerda. Então, você tem ali, ó, bezinho. Se o bezinho veio para a esquerda, o bezão foi para o cromossomo da direita. Está lá o pedacinho da cromátide com o bezão. E aí você consegue visualizar que agora os gametas poderão ser diferentes? Você tem agora o gameta azão-bezão, que já tinha antes? Claro que tem. Mas agora você também tem um gameta azão-bezinho, graças ao crossing over, assim como tem o gametazinho bezão. Esses dois gametas que eu vou destacar agora aqui para você são justamente aqueles gametas que só se formam com recombinação, com crossing over. Por isso, eles são chamados de gametas recombinantes. Beleza?
Esses gametas serão muito importantes daqui para frente, então guarda, grava, gameta recombinante é o nome. Agora vamos lá. Vou desenhar aqui um cromossomo, na verdade 2 cromossomos, e vou fazer uma ligação gênica, tá? Azão ligado no Bzão, azinho ligado no Bzinho, duplo heterozigoto. Quais são os gametas que vão se formar com uma facilidade, com uma frequência maior? Aqueles que já estão ligados. Azão com Bzão para um lado, azinho com Bzinho para o outro. Caso exista um crossing over e ele troque o azão com o azinho de lugar ou o Bzão com o Bzinho de lugar, você poderia ter os dois outros gametas. Azão, Bzinho, azinho, Bzão. Os gametas que são formados com mais facilidade são chamados de gametas parentais, enquanto aqueles que só se formam com recombinação, com crossing over, você já tinha visto o nome, são os recombinantes. Vou te dar uma outra situação, trazer outros genes, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Czão ligado no Dzinho, Czinho ligado no Dzão. Quem são os parentais? Os que já estão ligados. Czão, Dzinho, Czinho, Dzão. Quem são os recombinantes? Aqueles que só se formam se tiver troca. Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Qual a diferença da situação da esquerda para a da direita? Na esquerda você tem os dois dominantes do mesmo cromossomo, os dois recessivos no outro. É uma ligação cis. Na direita você tem um dominante com recessivo, um recessivo com dominante. Ligação trans. Guarda isso que a gente vai usar daqui a pouco. Vou te trazer mais duas situações antes da gente passar para os exercícios. Situação 1 e 2, você tem o mesmo genótipo. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. A mesma ligação. Azão ligado no Bzinho, azinho ligado no Bzão. Portanto, esses são os gametas parentais, azão, Bzinho e azinho, Bzão. Quem são os gametas recombinantes? Azão, Bzão e azinho, Bzinho, só se formam com um crossing over. Tá, mas qual a diferença entre os dois? A distância entre os genes. E aí eu te pergunto, em qual das duas situações será mais fácil de formar os gametas recombinantes? Isso tem a ver com crossing over. Vem comigo. Se a gente faz o crossing nessa pontinha aqui, ó, troca os genes de lugar? Não, né? Não troca. E se a gente faz agora nesse pedaço maior aqui de baixo? Troca os genes de lugar? Não troca. A única porção aqui que trocaria os genes de lugar está nesse intervalo entre o alelo A e o B ali. Ó. Já na situação da esquerda, o negócio é diferente, porque você tem uma pontinha ali que não trocaria, tanto em cima quanto embaixo, mas a maior parte do que você trocar vai atingir o Bzão, o Bzinho, o azão, o azinho. Portanto, é o seguinte, na situação 1, é muito mais fácil do crossing over atingir aquela região dos genes e, de fato, formar os gametas recombinantes. Portanto, eu vou inventar os valores aqui agora, tá? Imagina 40% para cada um dos parentais, somando dá 80, né? E aí, quanto sobraria para os outros? 10% para cada um. Na situação da direita, eu vou chutar valores também, mas, obrigatoriamente, o valor dos gametas recombinantes tem que ser menor. Então, vou colocar aqui, ó, 45 para cada um parental, dá 90%. Quanto falta para 100? 10%, né? 5% para cada um. Viu? A chance aqui é menor do que tinha lá. Então, você agora está visualizando uma coisa muito importante que vai nos ajudar a resolver as questões. A distância entre os genes, a distância vai interferir naquela frequência dos gametas recombinantes, naqueles valores que você está vendo ali, ó. Quanto maior a distância, maior aquele valor. E aí vem uma coisa muito importante antes da gente passar para as questões, que foi o que o Morgan previu, que o Morgan determinou. Morgan é o cara que descobriu essa parte de linkage, tá? Tem o Mendel e tem o Morgan. Ele disse que a distância é igual à taxa de recombinação. Como assim? Imagina a seguinte situação. Você tem dois gametas parentais ali com 42% de cada um. E os recombinantes, quanto é que sobra ali, né? 84%. Sobra 8% para cada um, para fechar os 16%. 8 mais 8 dá 16. Esse 16% é a taxa de recombinação. E o Morgan falou que a distância é igual à taxa. A cada 1% de distância, você consegue ter uma taxa de recombinação de 1% a mais. Portanto, a distância aqui seria 16 unidades de recombinação, ou 16 unidades Morgan, ou 16 centimorgan, ou ainda 16 morganides. Rapaziada. Agora, vai aparecer uma questão para você. Dá um pause, tenta fazer e depois dá o play para a gente resolver junto. Analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial representados pelo híbrido Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho, uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas. Bzão, Rzão, 48,5%, Bzinho, Rzinho, 48,5%,
Bzão Rzinho e Bzinho Rzão 1,5% cada. Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes B e R é D. Olha, galera, vamos lá. Você concorda que aqueles maiores valores que você está vendo ali, de 48,5, são os gametas parentais. Os menores valores são os gametas recombinantes. Tá lembrado que a distância é igual à taxa? E que a taxa é a soma daqueles menores valores? A taxa é 3%. Se a taxa é 3%, a distância é 3 unidades de recombinação. Pelo amor de Deus, não coloca 1,5, tá? Muita gente coloca isso, mas 1,5 não é. O que é aquele Bzão Rzão barra Bzinho Rzinho? Aquilo é uma maneira de representar que aquele indivíduo possui os genes ligados em cis. Lembra cis, os dominantes do mesmo cromossomo, os recessivos em outro? Isso é uma ligação em cis. E essa maneira de representar, Bzão Rzão barra Bzinho Rzinho, é isso, tá? O indivíduo é duplo heterozigoto, né? Ele é Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, mas ele tem uma ligação em cis, por isso que ele representou daquela maneira. Por isso as frequências mais altas dos parentais recombinantes ali. Beleza? Agora vai aparecer uma outra questão e eu quero que você faça a mesma coisa. Dá um pause, tenta resolver, depois dá um play e a gente resolve junto. Os genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo. Um indivíduo duplo heterozigoto, com os genes ligados em cis e distantes 12 unidades de recombinação um do outro, produz gametas em que proporção? Vamos lá, galera, olha só, ele é duplo heterozigoto, né? Então ele é o quê? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Só que ele tem os genes ligados e eles estão em cis. Então, como é que é essa ligação? Dominantes juntos, recessivos juntos. Faz o desenhozinho para ficar mais fácil. Qual que é o desenhozinho? O que você tem ali? O Azão ligado no Bzão, o Azinho ligado no Bzinho. Quais são os gametas parentais? Aqueles que já estão ligados. Azão com Bzão, Azinho com Bzinho. Quais são os gametas recombinantes? Aqueles que só formamos com crossing over. Azão com Bzinho e o Azinho com o Bzão. E aí as frequências? Ele te deu a distância. Lembra que a distância é igual à taxa? Se a distância é 12 unidades de recombinação, a taxa de recombinação é 12%, que é a soma das classes recombinantes. Não esquece isso, é a soma, não é cada um deles. 6% para cada um. Quanto falta para 100%, né? 100 menos 12, 88%. 44% para cada um dos gametas recombinantes, tá? Sempre tem que somar 100%. E aí você vai procurar ali nas alternativas e você descobre que o nosso gabarito é alternativa B. É, rapaziada, linkage não é fácil, mas eu espero que você tenha entendido. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa um like, deixa um salve. Foi um grande prazer mais uma vez, um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.